pé de criança e rasgar a teia de aranha. Poesia é a vingança da cigarra, enforcar a última formiga nas tripas do último louva-a-Deus. Poesia é o império do ócio, é trabalho e não um negócio. Pense num despejo. Não há poesia que resista à arquitetura retrô de um new shopping vertical. Faltam eufemismos quando o viaduto vira casa e ponte se torna lar. Eu só acredito num soneto sujo de terra, perfeita métrica de alicate com cerca elétrica. Você quer entender o que é poesia? O primeiro passo é desaprender a gramática. É preciso entender a lírica de 5.000 famílias exigindo moradia. É preciso desmontar corretores para entender a semântica de uma mulher se tocando pela primeira vez aos 48 anos. Quando inicio um verso, converso com 18 mulheres que antes de mim, sim, tiveram a fala estéril. Poesia é mais do que denúncia. É revide de mão fechada e peito aberto, que sem pulmões, qualquer poema é abscesso. Alerto! A caneta e a artimanha de boteco, poesia está no inverso, é cicatrizar os pulsos, erguer os punhos, que renascer se faz é na luta. Então essa é uma poesia da Luísa Romão, uma poeta de São Paulo, Slam, é também organizadora de Slam, né, Slam Masters, que está nesse livro Querem Nos Calar, que é organizado pela Mel Duarte, uma poeta de São Paulo também, que tem somente poemas de mulheres. Então, quando as gurias me convidaram, né, eu fiquei pensando, eu não sei se eu resolvi bem o que eu tenho a ver com justiça. Fiquei pensando, né, claro, deve ter algum motivo assim que os slams talvez motivem esse pensamento de relacionar com justiça, assim. E aí, falando um pouco da minha trajetória, pra mim, quando eu falo de justiça, pra mim isso tem a ver com duas coisas. Possibilidade de ter acesso à palavra e possibilidade de ter acesso à educação. Eu acho que essas são as duas bases da justiça pra mim, né, do que é possível de fazer hoje em dia. Claro que hoje eu me pergunto o quão bloqueadas estão, né, os caminhos, quão bloqueados estão os caminhos para a justiça no nosso país. E talvez no final a gente vai ficar numa bad, mas acho difícil falar de coisas positivas hoje em dia sem a gente ter um pensamento crítico e pensar que a gente está no caminho contrário do que a gente sonhou há alguns anos atrás, né? Mas eu não ia falar tanto da minha trajetória como professora, mas eu tenho uma ex-aluna minha aqui, a Paula, que foi aluna no cursinho popular. E aí, isso pra mim é uma grande vitória. Eu pensei, ela tá aqui, é um sinal de que eu preciso falar de educação popular. E por que tu ia falar? Então, eu me formei na URGS, é sempre importante falar que foi no primeiro ano de cotas para estudantes de escola pública e para negros, né? E eu sempre tive esse pensamento de que eu estava na universidade pública e isso tinha várias implicações, né? E pensando sempre de onde eu vim e tudo mais. Então, uma das minhas atuações, assim, como educadora, comecei educando no campo dos cursinhos populares em Porto Alegre, que é bem amplo, tem bastante gente trabalhando nisso, que trabalha com essa ideia da democratização do acesso à educação. Desculpa. E aí o Território Popular era um cursinho, enfim, o Resgate primeiro, né? Depois o Território Popular era um cursinho que a gente montou e funciona ali no IFE e continua mesmo, assim, sem nós, né? Ele ganha suas próprias pernas e continua andando, assim. E aí depois eu me tornei educadora na Rede Municipal de Porto Alegre. Eu trabalhei quase 5 anos numa escola de periferia, na Restinga, na 5ª unidade. E aí nesse mesmo período eu conheci o movimento dos slams. E aí, desculpa se vai ser um pouco repetitivo para quem já conhece a história do slam. Mas o slam são batalhas de poesia realizadas na rua, pelo menos aqui no Brasil tem esse caráter, né? Começou nos anos 80, é um movimento bem antigo, começou num bar em Chicago, com o Mark Smith, que percebeu que os saraus eram meio parados, que colocar uma competição seria, né, é bem nosso pensamento, né, capitalistinho, colocar uma competição ia deixar mais animado, e é verdade, né, óbvio que deu certo, colocou uma competição, começou a bombar. E aí chegou no Brasil em 2007, com a Roberta Estrela d'Alva, não sei se vocês conhecem ela, mas ela apresentava Humanos em Minas, que é outro projeto incrível que acabou. E ela trouxe pra cá, e aqui o caráter do slam foi muito mais de democratização mesmo do acesso à fala, né.
Então as rodas de slam se tornaram grandes rodas na rua. As pessoas, quem quiser pode ser jurado do slam, né? Quem estiver ali na plateia. E aí a gente costuma falar, no Slam Peleia, eu faço parte de 2 coletivos, 2 famílias. E aí, o coletivo Slam Peleia, a gente costuma falar sempre, o Slam Peleia tem bastante público, assim, então a gente já teve, assim, menos de 50 nunca tem, mas tem uns 300 pessoas. Então a gente fala que quando as pessoas se reúnem, sentam no chão para ouvir outra pessoa falar, a gente tem, assim, no máximo 20 poetas, né? E declamando. E 200, 300 pessoas ouvindo, né? E aí eu acho que essa questão da justiça entra muito pra mim por esses espaços que a gente pode construir. E o slam é um espaço desses que é muito mais um espaço de escuta, se a gente for pensar numericamente falando, do que um espaço de fala. Porque são 20 pessoas falando e 300 ouvindo. E hoje em dia, quais são as oportunidades que a gente tem, e essa é uma e é muito legal, de se ouvir realmente. A questão é que a gente tem esse costume hoje em dia, né? Eu acho que isso atravanca um pouco os processos que a gente está tendo como sociedade de reconhecer espaços de privilégio, reconhecer espaços de justiça. E muito mais importante para mim hoje é reconhecer os espaços de injustiça que existem. É que a gente fala para convertidos. Então, se eu tô falando aqui hoje, eu tô falando aqui hoje para muitas pessoas que já conhecem o Slam, que tem um senso, se não progressista ou de esquerda, minimamente pra frentex, vou dizer assim. Vamos dizer que a gente vota, que provavelmente aqui todo mundo votou do Amoedo pra esquerda. Então, eu sei que aqui eu tô falando pra convertidos, né? O Slam, ele já abre um espaço que também é um pouco pra convertidos, mas ele é um espaço em que pessoas diferentes podem se ouvir. Então eu vou contar aqui um dia específico. A gente às vezes faz por cada uma no Slam, que nos convidaram para declamar no Shopping Iguatemi. Aí, mas assim, o que eu acho, tá? Nesse tema da democratização da palavra, a gente tem que ocupar os espaços, né? A gente tem que ocupar os espaços porque justamente falar para convertido é fácil, difícil é tu ir lá e falar para pessoa que nunca ouviu aquilo. E aí a gente chegou lá, eu assim, toda suada, tinha dado aula pro 6º ano, sabe? Porque a gente dá aula pro 6º ano, a gente faz qualquer coisa na vida, né? A gente dá aula pro 6º ano, saí lá da Restinga, lá pro Iguatemi. E aí tava a Cristal aquele dia. Não sei se vocês conhecem a Cristal, é uma poeta aqui de Porto Alegre. O Slam é um campeonato que tem várias regras, né? Então a Cristal é uma das que conseguiu passar pelas etapas do Slam. Então ela ganhou o Slam Peleia, ganhou o Slam Rio Grande do Sul, foi pra São Paulo concorrer. Quem ganha o Slam BR, que a gente chama, vai pra França. Então ela já representou o Rio Grande do Sul. Então ela tava já circulando por vários espaços. Com 15 aninhos. Sim, 15 aninhos. E aí ela começa a poesia assim, fala só as 3 palavras assim. Todo mundo branco, como a maioria de nós aqui. E aí chega a Cristal, negra, 15 anos, e estava assim, ó senhores supremacistas! E aí as pessoas assim... com a gente. Porque também elas não estavam muito assim na opção de a gente vir aqui pra ouvir uma outra ideia e tal, assim, negócio de slam ali no meio de uma loja, vamos sentar aqui. Então, é um espaço de enfrentamento também, assim, e é interessante porque a gente consegue reconhecer diversos preconceitos, muitos preconceitos mesmo. Tem uma poesia da Bia, que ela tem falado muito, e que ela fala, por exemplo, sobre a questão hoje de ela se sentir... Ela é uma mulher negra e lésbica, né? E aí ela fala sobre as questões de homofobia no movimento negro e de racismo no movimento LGBT, assim. Então ela coloca ali na roda todas as suas ansiedades, enfim, a sua vivência, para as próprias pessoas, porque no Slam é muito frequentado pelo movimento negro e também pelo movimento LGBT, e aí a gente precisa ouvir e sentar. Então, assim, por mais que a gente se sinta super desconstruído, o Slam é um momento que tu sabe que em algum momento tu vai te sentir desconfortável. E, como provavelmente quem votou na manhã talvez possa estar se sentindo, né? Porque isso faz parte, assim. E aí, eu fiquei pensando na minha fala sobre justiça, que eu acho que o poder assim, do Slam e da educação também, mas eu queria voltar mais a fala pro Slam, é de que a gente pode criar esses espaços, em primeiro lugar, de diálogo, né? Em segundo lugar, é que as pessoas que frequentam o Slam, que se identificam com aquilo que está sendo dito, elas podem reconhecer um espaço de injustiça que antes elas não reconheciam. Eu acho que isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo, que eu queria mostrar o vídeo, até falei, né?
Lá na minha escola, então, eu comecei a... Começou a sair na mídia essa coisa do slam, né? Aí eu queria muito levar pra escola, mas eu disse, nunca vai colar, sabe? Poesia falada, eles não vão querer. Aqui no Brasil, assim, tem... Nos Estados Unidos também. Mas tem uma questão muito aliada à questão do hip hop, porque, assim, por exemplo, os lugares onde apareceram os primeiros slams em Porto Alegre são os mesmos lugares onde tem batalha de freestyle, por exemplo, né? Então, ali no chalé da Praça 15, então as pessoas que frequentam são muito em comum, assim, no movimento hip hop. E aí eu pensava, como é que eu posso levar isso pra eles? Eu não queria... A gente tem uma questão na escola que é de didatizar as coisas e tornar elas chatas. Eu não queria levar o poema e lá, vamos analisar agora a sintaxe do poema das Ó Senhores Supremacistas. Não era essa a ideia. Só que daí apareceu no Jornal do Almoço, fizeram várias matérias, o Mark B, a Carol Anchieta, fizeram várias matérias. Aí começou a falar, a Sora apareceu na TV, o que ela tá fazendo? Aí eu aproveitei esse hype e comecei a falar sobre isso, levar vídeos. Enchi tanto saco, e aí essa questão das territorialidades. Isso aí, territorialidades. É muito importante no slam, porque tem os slams centrais, o slam peleia e o slam trago, das quais eu faço parte. Eles são centrais, aí tem o que de democrático, o que de exclusor, que tem nisso, democrático por um lado, porque pessoas de vários lugares podem chegar, exclusor porque, na verdade, nem todas as pessoas de vários lugares podem chegar, né, com a passagem no preço que tá, enfim, região metropolitana. E aí foi se expandindo o slam pra periferia também, né, começou, apesar das pessoas que frequentam serem majoritariamente da periferia, elas ainda não estavam em outros territórios. Hoje tem a Lomba do Pinheiro, tem na Restinga, tem na Bonja, tem em vários lugares. E aí começou a ter o slam da Tinga, mais ou menos perto da minha escola. Aí, no primeiro, porque a professora assim, já trabalho, né? Na primeira vez eu falei assim, não, olha só, a gente vai no slam da Tinga, eu venho aqui, fiquei 2 horas esperando T12, fui lá, busquei eles na frente da escola no domingo, correndo o risco de um pai me matar. E a gente foi pro slam da Tinga, que ia ter perto da escola, porque achava que era importante. Aí, a partir disso, foi se criando um movimento autônomo dos alunos irem no slam da Tinga. E aí eu queria contar pra vocês a história de uma aluna específica, que era o vídeo que eu queria mostrar, que é a Natasha. Ela, no ano anterior, ela ficava, slam com as coisas de poesia. E lá eu era professora de inglês, então isso tudo corria parte da aula, sabe? Então eram os projetos, eram momentos que eu conversava com os alunos e tal. Eu disse, que ela quer? Porque ela ensina o verbo to be, essas coisas assim. Aí ela falou... e ela não gostava muito. Só que daí começou a virar, descolado e no slam. E aí também a questão dos poetas, né? Lá da Restinga, tem uma questão muito de valorizar o seu território, valorizar a sua raça, valorizar suas origens sociais, valorizar tudo. Então eles começaram a se enxergar naquelas falas, muito mais do que na minha, obviamente. Isso que é o legal do slam, né? A gente propicia ali a roda do slam e muitas vezes o que a gente tá ouvindo ali bate direto na gente. E tudo bem, é pra isso que a gente faz a roda. Se fosse só pra saber o que a gente já sabia, a gente só andava com quem votou no Boulos. Mas não é essa a gente quer andar com todo mundo no recreio. A gente é democrático, mas também não é. A gente tá. Mas os arrependidos 29, né? Enfim, voltando pra história da Natasha. Daí, ela não queria ir no slam, mas só que começou os alunos começaram a se identificar. E aí, esse ano passado, eu fiz um slam e ela tava no papel, assim, primeiro no papel de negar, que coisa chata, porque estar na escola é chato. Aí ela começou a ouvir, porque daí eu levei os poetas lá pra dentro da escola também, a gente fez o slam, alguns alunos competiram e tal, alguns professores ficaram assim, nós ficaram, não vou dar aula hoje. Mas basicamente era eu, 300 crianças e os slammers, então vocês imaginam o caos que foi, assim. Aí isso aqui, aí foi legal, né? Aí todo mundo começa a querer participar. Aí a Natasha tinha um problema, ela não era do problema só dela, mas ela estava no 9º ano e ela conseguiu a proeza de repetir de ano. E aí ela ficou na escola, e aí tem todo esse risco que a gente sempre avalia em relação à manutenção, que é o aluno largar, assim, né? Só que acontece que aconteceu uma revolução na cabeça da Natasha. E aí com a questão dos slams, ela começou a procurar, e no começo do ano ela chegou pra mim e falou assim, Sora, vamos fazer o segundo slam esse ano? Ai, chorei. Aí eu falei, tá, mas ela torceu o nariz, não sei o que, tá. Aí a gente tava voltando de um passeio que a gente veio aqui no Teatro Renascença, ela sentou do meu lado e começou a ler poesias que ela tava escrevendo. E ela formou o trio poeta na escola, que é ela e mais 2
alunos. E aí eles viram os vídeos de poesias em dupla, eles viram o coletivo Poetas Vivos que tem em Porto Alegre, eles viram o coletivo Universo, que também tem em Porto Alegre, que declamam em conjunto, começaram a se inspirar. E aí eu, legal, aí eu fiz o segundo slam. Ela competiu, foi lindo, maravilhoso, perfeito, nenhum defeito. Porque muitos alunos quiseram, né? Aí eu tive que sair da escola, porque enfim, eu trabalho no interior, eu trabalho no Instituto Federal de Birubá. Outra realidade. Daí, a professora de português, né, movimentada pelos alunos, assim, né, quis manter, assim, o projeto. E aí ela começou a mandar vídeos pra mim, assim. E aí a Natasha hoje, ela organiza a batalha de rima toda sexta-feira no Recreio. E aí o trio Poesia lá, o trio Poeta, junto com os outros alunos do mesmo ano, fizeram uma roda com os alunos pequenos durante o recreio para que eles participassem do slam, que não precisava ser competição, eles podiam fazer sarau, explicando o que era poesia. Tem vídeo disso, sério. E depois, quando aconteceu o slam, daí todos meus colegas mandaram mil vídeos, porque a Natasha organizou e apresentou o slam. Então ela passou de um espaço de negação, de um espaço que podia ser dela, um espaço... acho que a escuta nunca é passiva, né? Mas um espaço mais passivo, que era da escuta, pro da fala, para o espaço de passar a proporcionar que outras pessoas como ela também pudessem falar, assim. E eu acho que é nesse sentido que o slam e a escola dialogam com o sentido de justiça, assim, porque eu acho que muito do que a Natasha conseguiu entender do contexto dela ali, de entender o bairro dela, de entender a vivência histórica da família dela, de entender tudo, de parar de se culpabilizar, porque eles se culpabilizam muito por tudo, tem a ver com a possibilidade de reconhecer que tem pessoas que veem aquilo, que tem a mesma vivência que ela e veem aquilo de outro jeito, assim. E eu acho que, por isso que eu acredito que quando a gente fala de justiça e dessas questões, o reconhecimento dos espaços de injustiça são importantes para que as pessoas tomem conhecimento de si, dessas identidades, e assumam as suas identidades e consigam ir pra frente. A minha dúvida, que era o que eu tava falando com a Ana, é que, assim, até que ponto a gente vê que os temas do slam são livres, né? A gente tem o slam chamego, que fala de amor, a gente tem o slam do trago, que é um outro slam que eu organizo, que é de 30 segundos. No começo as pessoas achavam que tinha que falar de bebida, né? Mas na verdade era trago versus cultos, e foi o slam do bar, de Porto Alegre e tal. Mas é livre, né? Mas claro que as pessoas aproveitam esse espaço para colocar para fora as questões relacionadas ao que elas estão vivendo e parece que não tem espaço para falar. Ou que se elas forem falar no Facebook, que aparentemente é o espaço maior hoje de debate público e totalmente atravessado, elas vão ser, sei lá, crucificadas ou nem ouvidas, né? Então elas aproveitam o espaço para falar de todas essas coisas, assim. E aí eu queria só ler uma frase do Mark Smith, assim, que eu acho que resume bem. Ele fala que o slam é feito pelas pessoas e para as pessoas. Pessoas que, apropriando-se de um lugar que é seu por direito, comparecem em frente ao microfone para dizer quem são, de onde vieram e qual o mundo em que acreditam ou não. E eu acho que é essa a proporção que o slam tem, né? Então eu acho que ampliar a palavra, assim, né, o domínio da palavra, para que cada um fale do seu lugar, também é ampliar espaços em que é possível pensar em justiça. Por outro lado, eu fico pensando assim, literatura, poesia. Sabe aquele meme que tem no Facebook que é assim, o que faremos agora? Poesia, esses canalhas odeiam poesia. Vocês já viram? Uhum. Eu tenho uma relação de amor e ódio com isso, assim. Porque, assim, sinceramente, Bolsonaro e Marquesan estão um pouco se ralando pra nossa roda de poesia, assim, né? Então, quais são os limites disso? É muito bonito, assim, mas quando que a palavra se torna ação? É isso que eu me pergunto, assim, tanto na educação, quando eu tô falando com os alunos sobre vários temas, quanto na roda de poesia, assim. Claro que a palavra em si já é um tipo de ação, né? De poder ouvir, poder pensar nas nossas atitudes, na nossa sociedade, ou só no sentimento do outro, às vezes. Ou como aquela outra pessoa, no chamego, sente um amor que é diferente ou é igual, assim. Mas eu fico me pensando assim, mas até que ponto a gente gasta tanta energia em algo que não é material, assim, e o quanto isso vai se transformar em espaços reais de ação, no sentido da justiça social, antirracista, anti-homofóbico, antimachista, né, feminista no caso.
Então eu não tenho as respostas daí, se vocês quiserem me ajudar a fazer isso, né? Não me disseram que eu tinha que trazer respostas, né? Mas eu acredito que a consciência da própria injustiça, né? Olhar pro lado. Eu queria fazer um último comentário que eu tava pensando, né? Fui morar no interior, numa cidade de 20 mil habitantes, que vive em função da soja e é de colonização alemã. Embora tenha vários quilombos em volta da cidade, o Instituto Federal é, sei lá, 99,9% branco e de alta renda, assim. E aí eu tava pensando assim, poxa, é claro que eles não percebem, sabe, o racismo, o machismo das relações. Muitos dos meus alunos são operários das fábricas e tal. Eles não conseguem perceber porque não tem aqui. Tem poucas pessoas negras aqui em volta. Aí ontem eu tava, ontem não, hoje tá saindo da rodoviária, assim, daí desci imaginando, né? Mato, soja. Cheguei na rodoviária. Assim, ai meu Deus. Aí cheguei na rodoviária e aí assim, bom, as relações de machismo ali entre as pessoas em situação de rua e obviamente a relação de racismo, né? Que a gente vê a cor das pessoas, das pessoas em situação de rua, né? Então assim, tá escancarado, só não vê quem não quer. E mesmo assim em Porto Alegre tem gente que não vê, assim. Então a distância geográfica ou a distância das bolhas, ela impede que a gente consiga avançar como sociedade, assim, em relação a conseguir enxergar pautas que estão literalmente do nosso lado e conseguir reconhecer nossos espaços de privilégio, assim. E é isso, eu queria fazer só um último comentário, que é o seguinte: o Slam, ele é um evento gratuito, assim como aqui, né? Mas ele é um evento que às vezes as pessoas se sentem desconfortáveis. E eu achei muito legal as mulheres conseguirem esse espaço, mas vocês não sabem como é difícil pro Slam, às vezes, conseguir espaço como esse que nos acolhe. Porque muitas vezes as pessoas sabem que vão ouvir coisas que são desconfortáveis, assim. Então, existe essa diferença também, porque as pessoas às vezes pensam, a gente vai ouvir poesia e aí, de repente, a existência do outro se choca com o meu preconceito. Então, a gente ainda encontra, assim, muita resistência, muita dificuldade. Ou, às vezes, as pessoas nos convidam para eventos que são pagos, que as pessoas pagam para entrar, e elas nos chamam para ser a cota dos eventos. E fazer pra mostrar amor, que tem, pra mostrar que tem diversidade. E a gente diz assim, tá, mas e o transporte? Não, mas não tem. A gente vai olhar R$40 a entrada do evento. Então a gente também passa por essas questões estruturais que às vezes, assim, nos revolta, não, sempre nos revolta muito, né? Então, tragam a diversidade do movimento de vocês pra cá. Então, essa artificialidade da escuta também é uma coisa que a gente tem que cuidar, assim, até que ponto é pra escutar de verdade ou é pra poder postar na foto do Facebook que tinham poetas negros no evento, assim. Então, a gente tem isso, eu acho que... eu ia terminar com uma poesia, lembra? Fala a tua. Não. Ué. Tá, então vamos terminar otimista. Eu ia começar otimista e terminar pessimista, daí minha irmã falou assim, não, começa pessimista. Mas a gente vive essa montanha russa todos os dias, né? Entra no Twitter, chora, sabe? Com os amigos, tá? Senhoras, senhores e outros gêneros, fica decretado a partir desse segundo turno que acabou a polarização. Vamos agora todos num só rumo, sem essa de arroz ou feijão, quiabo, damasco, coxinhas ou mortadelas. Fica terminantemente proibida a bateção de panelas que a partir de agora viverão cheias, independente do material, seja de inox ou teflon. Afinal, quem é que acredita nessa distinção entre bem e mal, raiz ou Nutella, civil ou capital, comunista ou Cinderela, bela, recatada ou do bar? Gente, é pra sonhar, não pra morrer de tiro, não pra ser calado, não pra atirar. Fica instituída a partir de agora a sabedoria. E de agora em diante todo mundo vai entender o que é democracia e ter direito à opinião. A ter diploma, emprego e religião e não brigar pela fé. Pode ser poeta, cantor ou artista, pode viver de sonho, só não pode ser nazista. Que é diferente de comunista e alguns que não sabem fazem essa grande confusão. O politiquês será traduzido ao populês, ao português, a solucionática do problema. Tudo será falado em poema que é para bom entendimento. E entenderemos o que é ruanês, economês, burguês, CPMF, ISS para nunca mais escassez. Aprenderemos que fascismo é resolver tudo na bala, ditadura é silenciar todas as falas e tortura é maltratar para gerar medo. Escolheremos não ter segredos sobre nossa identidade e orientação. Libertaremos todo o padrão e viveremos vida de patrão.
Fica instituído, decidido de forma elucidada, clara ou escura, o direito ao pão, à paixão, ao tesão, independente de por onde entram ou saem os desejos. Fica estabelecido o valor do beijo, dos poros e pelos, e que a única necessidade de uma relação é o consentimento, o amor, o acalanto e dançar em qualquer canto. Fica estabelecido a partir de agora que vamos ouvir a voz de quem sonha mais alto do que a voz de quem teme. E vamos rir de meme e levar a sério a questão. Vamos debater olhando no olho, independente do resultado. Vamos nos importar com quem está ao lado. Entre outras mil, as fake news desmascaradas. Seguiremos sorrindo, cantando, dançando e buscando justiça, igualdade e pão. Por desejo, liberdade e tesão. Não aceitaremos ser a nação do fascismo, pois somos a nação do fascínio. Esse é um texto da Letícia Bates. Todo tempo arrepiadaça, assim, tipo, tudo. Querem dúvidas? Muitas, eu sei, mas alguém quer compartilhar as suas dúvidas agora? Verbo to be? Ninguém? Podia ser a agenda dos slams de Porto Alegre. Ai, muito importante! Hoje tem Slam Peleia. Hoje de noite. Às 7. Às 7 começam as inscrições, às 8 começa o Slam. As inscrições é pra quem quiser competir. Não é só competição Slam, também tem nos intervalos poesia livre, né? Pra quem quer declamar algum poema seu ou de outra pessoa. Começa às 7, o Slam mesmo às 8. A gente gostaria muito que fosse no Largo Zumbi dos Palmares, que foi onde a gente começou, mas sempre chove. Então a gente daí muda pro, se chover, a gente vai pro viaduto do Brooklyn. Isso. E a gente vende camisetas para financiar o movimento, que no caso a gente não tem agora aqui, mas a gente vai ter de noite. É R$50, porque a gente dá sempre camisetas de presente para quem ganha, e aí uma camiseta financia a outra. E uma pergunta sobre isso. Tá, só mais uma coisa. E amanhã tem Slam do Trago no Bar da Carla, que são poemas curtos de 30 segundos às 4 horas. O Bar da Carla é um bar de resistência do movimento negro de Porto Alegre, ali na Cidade Baixa. Falando das camisetas, como mais a gente pode ajudar a fortalecer o Slam? Meio como outsiders. Tu diz, fortalecer como? Fortalecer e incentivar que não acabe o Slam e que, enfim, acho que é diferente de participar apenas, sabe? E usar todos os espaços de privilégio, seja, sabe? Olha, eu acho que assim, ó, o Slam em Porto Alegre passou por um boom, assim, né? Tinha muita gente. Agora as pessoas têm meio que não ido, assim. E o que a gente vê em termos de números é que os slams que conseguiram se manter são justamente os slams centrais. Então os slams periféricos precisam muito de público, sabe? O slam da Tinga começou com um público pequeno, agora tem um público maior. Que ele é no Secores e conseguiu conquistar mais a comunidade. Mas a comunidade só conseguiu ser conquistada porque nessa época todo mundo ia pra lá primeiro. E aí se transformava num grande evento e aí as pessoas começaram a se consolidar ali, assim. Então é interessante ficar atento à agenda dos slams e poder ir em outros lugares. O slam é berro ou grito? Voz. Voz. Não, não. O Slam mesmo, da voz. Ah, tá. Tá, sei um que é berro, não. Sei. Não é daqui. Tá. Esse tá recém começando, então é um slam bem legal de ir, assim, conhecer e tudo mais. Principalmente ocupar esses lugares que não são centrais. Onde é divulgado os eventos? É tudo no Facebook. Tudo no Face. Todos têm Face e alguns têm Instagram. O da voz também, eu vou virar. Eu não consigo falar de costas. Gente, o da voz também, agora eles estão precisando de bastante apoio, uma das coisas que a gente tem discutido muito, porque quem começou a correr, fazer esse corre, por exemplo, é uma poeta trans de Porto Alegre. E ela tá fazendo num lugar que ela tá tentando chamar os alunos, as crianças de lá, numa praça, que o município nunca terminou. Era pra ser um espaço comunitário. É, e daí tem tipo metade de quadra de skate feita, metade tipo tá um caos. Só que é isso, o da Tinga ainda tem bastante gente, o da Bonde da quase não Bonde tem quase mais, não tem gente. não tem. Só que são, a maioria desses lugares são os maiores que tem as pessoas, os jovens da periferia. Porque aqui a gente tem um movimento que, principalmente o Pelé e os mais centrais, já tem uma galera que já pega seu ônibus e tudo mais, sabe? A gente já fez, a Chay, uma das nossas companheiras da coletiva, já trouxe o Julinho, que é um amor. Que ela, tipo, falou com os pais dele pra poder trazer ele, sabe? Sim, ela ia buscar em mão, assim. Pra trazer, porque... E são esses espaços que essas pessoas mais jovens, os alunos mesmos, frequentam, sabe? E o Julinho tem uma história legal, a gente foi convidada na Noite dos Museus a declamar.
E aí, ele nunca tinha ido no museu. Eu nunca tinha ido no museu. E aí, ele já era atração do museu no dia que ele foi no museu. Foi muito massa. Tipo, a gente foi nesse dia, tudo reclamou. O dia que Eu e ele, e tipo, nenhum dos dois nunca tinha entrado, sabe? Dentro do museu, foi no Marx. Tinha muita gente, foi tipo assim... Nossa, explodiu a cabeça dos meninos. Foi incrível, foi incrível. Eu chorava com que eu A gente saiu se achando um rockstar, assim. A rockstar da poesia. Não é raro. Essa é uma praça que tem escrito Revolução, né? É na Lomba... Ah, tá. É na Lomba do Pinheiro, acho que é na parada 12 ou 13, e aí tem uma... Mas é... Se achar... Eu acho que eles têm Instagram, por exemplo, mas eles têm Facebook. Isla da Voz, isso. Isso. O Isla da Bom, Isla da Tinha. Que são muitos. Muito bem. Então a Nath segue por aí. Seguimos nós todos por aí também. A Nath vai compartilhar com a gente um vídeo, né, Nath? Aham. Que aí a gente vai mandar pra vocês também. O vídeo da semi-aluna declamando, que acho que todo mundo merece ver. A gente manda por e-mail pra todo mundo que tá aqui hoje. E, enfim, tudo tá na rede. Obrigada, amiga. Mas a gente agradece. Uma coisa que eu adorei que a gente tava falando ali é que alguém falou assim, não tem homem, né? Tem mulher. Daí eu falei, não, tem o cara do cafezinho. Daí as meninas falaram, parece que o jogo virou. Foi,